Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição número 10. Hoje é sexta-feira, 6 de março. Estudo adicional. Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas Escrituras pelas tradições e filosofias, hoje, usando os agradáveis conceitos da alta crítica, da evolução, do espiritismo, da teosofia e do panteísmo, o inimigo da justiça procura levar a humanidade para caminhos proibidos. Para muitos, a Bíblia é uma lamparina sem óleo, porque voltaram a mente para canais de crenças especulativas que produzem má compreensão e confusão. A obra da alta crítica, ao dissecar, conjecturar e reconstruir as Escrituras, está destruindo a fé na Bíblia como revelação divina. Está destituindo a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar vidas humanas. Pelo Espiritismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei, que imoralidade é liberdade e que o ser humano deve prestar contas apenas a si mesmo. No livro Atos dos Apóstolos, página 301, é-nos apresentado o seguinte: o seguidor de Cristo enfrentará raciocínios falazes, contra os quais o apóstolo Paulo advertiu em Colossenses 2, verso 4, os cristãos de Colossenses. Enfrentará interpretações espiritualistas das Escrituras, mas, cuidado, não deve aceitá-las. Sua voz deve ser ouvida na clara afirmação das verdades eternas das Escrituras. Na lição dessa semana, a lição trabalhou enfaticamente dois temas principais. O primeiro, a plenitude em Cristo. A plenitude em Cristo envolve conhecê-lo e crescer nele. Isso nos protege de sermos enganados por falsos mestres. E segundo, a plenitude em Cristo envolve confiar unicamente nele para a salvação, e não em regulamentos. É importante, meu irmão, minha irmã, nós observarmos, contudo, que a cruz tornou desnecessária a lei cerimonial, não a lei moral. Os eventos cerimoniais do Antigo Testamento eram apenas sombra da futura obra que Cristo realizaria com a sua morte na cruz. Esses tipos terminaram com a sua morte. Já os 10 mandamentos, no entanto, incluindo o sábado do 7º dia, continuam válidos para todos os cristãos. Permita-me apresentar a seguinte ilustração. Quando James Garfield, que mais tarde se tornaria presidente dos Estados Unidos, foi diretor do Hiram College, em Ohio, um pai lhe perguntou se o curso de estudos do filho não poderia ser encurtado, para que o jovem pudesse concluir os estudos em menos tempo. Respondeu Garfield: certamente, mas tudo depende do que o Senhor deseja fazer de seu filho. Quando Deus quer fazer um carvalho, ele leva 100 anos. Quando quer fazer uma abóbora, precisa de apenas 2 meses. Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Comentando sobre a jornada espiritual de Davi, Alan Hedfeld expressou a mesma ideia. A conversão de uma alma é o milagre de um momento. A formação de um santo
é a tarefa de uma vida inteira. Amém? Nessa semana, a lição trabalhou alguns textos da carta de Colossenses e eu gostaria de dar uma ênfase com o amado irmão, a amada irmã, em especial no texto que compreende Colossenses 2,16. Acredito que em algum momento o irmão já ouviu, ou se não ouviu, irá ouvir. Irmãos cristãos de outras denominações, se valendo do verso de Colossenses 2,16 para nos interpelar, para nos criticar ou para simplesmente para se excusar da necessidade da guarda do santo dia do Senhor, o sábado, 7º dia da semana, baseando-se nesse verso, né? Permita-me ler o verso para contextualizar novamente. Em Colossenses 2,16, o apóstolo Paulo, ele nos disse o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E muitos dos nossos irmãos, acredito que alguns com honestidade, né? Com sinceridade, acreditam que por conta deste verso, Paulo está dando ali uma carta de alforria, né? Uma liberação para que nós deixemos de observar o dia de sábado. Fazendo uma pesquisa, eu gostaria de compartilhar com o irmão, com a irmã, qual deve ser o nosso entendimento desse verso. Será que Paulo estava abolindo o sábado do 7º dia? Será que esse era o propósito, era o tema em discussão em Colossenses capítulo 2, culminando no verso 16? Permita-me compartilhar com você estes pensamentos e essa compreensão ao estudarmos Colossenses 2,16, que está na nossa lição dessa semana. Vai ficar um pouquinho longo, mas, como disse lá o presidente americano Hatfield, né? Você quer ser um carvalho ou uma abóbora? Então, se você quer ser um carvalho, eu creio que é isso que você deseja. Precisa aprofundar as raízes, aprofundar o crescimento, e isso toma um pouco do nosso tempo. Vamos lá, estou aqui posicionando os textos, né? Então vamos lá, Colossenses 2,16. Vou repetir. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. O verso está ligado diretamente ao que vem antes. Irmãos, sempre, não só esse verso. Existem alguns versos, algumas passagens bíblicas que são fáceis de compreensão, não exigem de nós interpretação. É o que está dito. Por exemplo, lá em Êxodo 20, do verso 7, 8 em diante ali. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Que interpretação que nós precisamos fazer disso? Nenhuma, zero. Ali já está falando, está claro. Mas algumas passagens bíblicas exigem de nós um aprofundamento. Como diz lá em Isaías 28, 10, um pouco aqui, um pouco ali, um estudo mais aprofundado, né? E uma das formas de nós interpretarmos corretamente as passagens da Bíblia é trazer para o contexto. Nós precisamos entender o contexto, ok? Então, o verso de Colossenses 2,16 está ligado diretamente ao que vem antes.
Por exemplo, no verso 14, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. A pergunta central aqui é a seguinte: o que foi encravado na cruz? Inclusive, foi a lição da terça-feira, né? Que nós trabalhamos um pouquinho disso aí. Mas está tudo interligado, meu irmão. Então, a pergunta central que nós devemos fazer: o que foi encravado na cruz? A lei moral, ou seja, os 10 mandamentos? Ou algo específico dentro do sistema judaico? E para tentarmos responder isso, nós vamos dividir aí em 6 partes. Primeiro, o contexto imediato da carta. A igreja de Colossenses, né, ou de Colossos, estava sendo influenciada por alguns membros da igreja, judeus convertidos ao cristianismo, e eles vinham influenciando os membros convertidos ao cristianismo, gentios, né, a práticas como asceticismo. O que é isso, meu irmão? Proibições alimentares, não pode comer isso, não pode aquilo. Ou também práticas místicas, como, por exemplo, culto aos anjos. Veja o verso 18. É com isso que Paulo está lidando na carta dele aqui, de Colossenses, em especial no capítulo 2. Elementos judaicos cerimoniais, os ritos cerimoniais. Esses irmãos, esses cristãos vindo do judaísmo, estavam impondo sobre os seus irmãos práticas cerimoniais do judaísmo. Por exemplo, exigindo deles coisas como a circuncisão, né? E ainda acrescentando filosofias humanas, ao qual Paulo menciona em Efésios aí, capítulo 2, no verso 8. Então, Paulo está combatendo uma espécie de mistura entre os rituais judaicos mais o misticismo. Quando ele menciona festas, lua nova e sábados, ele está parafraseando passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, você pode ver aí Ezequiel 45, verso 17, né? Também Oséias, capítulo 2, no verso 11. Lá no Antigo Testamento, como fórmula técnica para o sistema cerimonial judaico anual, mensal e semanal, ligado ao calendário ritual, né? Então, o ponto importante para mim e para você aqui é que o texto, primeiramente, ele fala de juízo. Esse é o primeiro ponto que Paulo está trabalhando ali. Porque esses, além de pressionar os irmãos, os cristãos gentios, a aderirem a práticas cerimoniais do judaísmo, também estavam impondo sobre eles práticas místicas e rituais de homens, né? E aqueles que não assim aderiam eram então julgados por esses irmãos, né? E Paulo está trabalhando na cartinha aí de Colossenses, no capítulo 2, esses julgamentos. Por isso ele fala: ninguém vos julgue, ou seja, alguém estava exigindo observância ritual como requisito espiritual, e Paulo vai combater esses que estavam tentando impor essas coisas sobre os cristãos gentios. Segundo ponto, o que significa cédula que era contra nós, né? A palavra grega usada é cheirografon, um termo jurídico que significa documento de dívida, registro de acusação. Isso é diferente da palavra usada por Paulo para a lei. Paulo usa a palavra do grego nomos. Muitos estudiosos entendem que Paulo está falando do registro da dívida do pecado, né? Não da lei moral em si. Romanos 3:23, né? Romanos 3:23, que diz que pois todos pecaram, né?
Deixa eu encontrar aqui rapidamente. Olha só. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Paulo está falando ali do pecado original que foi transmitido, né, a toda a humanidade. É isto, né, que é o registro da dívida. Foi essa dívida que Jesus pagou, né? Não estamos mais condenados à morte eterna pelo pecado original, pois ele morreu na cruz e pagou os pecados. E essa dívida por mim e por você, amém? Se fosse a lei moral que tivesse sido abolida, meu querido irmão, minha querida irmã, nós teríamos um conflito com outras declarações de Paulo. Paulo estaria caindo em contradição. Ele estaria sendo incoerente com outras declarações que ele faz em outras cartas. Terceiro ponto, o que Paulo diz é o que nós vamos ver em outras cartas, né? Veja em Romanos, por exemplo, em Romanos, na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, no verso 31, Paulo diz o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vou apresentar mais um aqui. Romanos 7,12. Olha o que Paulo diz. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Perceba, Paulo nunca chama a lei moral de contra nós ou de sombra, né? Nós não vemos isso. Então, se em Colossenses 2,16 Paulo estivesse ali dizendo que a lei foi cravada na cruz, né? 2,14, 2,15, e que ela foi abolida e que ninguém deve julgar uma pessoa porque deixou de guardar o sábado ou não, se fosse esse o ponto que Paulo estivesse trabalhando, ele seria incoerente com o que ele está dizendo em outras cartas. Veja também na Epístola aos Efésios, Efésios 2,15, ele fala da abolição da lei dos mandamentos na forma, preste atenção, meu irmão, na forma de ordenanças. Talvez eu esteja falando aqui para algum irmão que não é adventista, que não guarda o sábado, que se vale de Colossenses 2,16 para não guardar o santo dia do Senhor. Preste atenção, meu irmão. Em Efésios 2,15, Paulo fala da abolição da lei, dos mandamentos, da forma de ordenanças. Ele não está tratando da lei moral, do decálogo, das tábuas dos 10 mandamentos. Ok? Se estivesse, ele estaria sendo incoerente. A palavra usada aqui, dogma, do grego, né, indica decretos cerimoniais ou regulamentos, aqueles ritos, né, que eram feitos ali para que simbolizavam, esses sim, eram sombras do que Cristo iria realizar. Ok? Quarto ponto, que a própria prática de Paulo, mais uma vez, ele seria incoerente, porque se fôssemos acreditar que Colossenses 2,16 está abolindo o sábado, né, o sétimo dia semanal, o santo sábado do Senhor, se fôssemos acreditar nisso, que Paulo estava dizendo isso, Paulo seria muito incoerente. E aí eu diria que seria indigno de nossa confiança, as suas cartas. Por quê? Porque ele mesmo pratica, ele mesmo guarda, né? Mas eles, então, isso é se ele estivesse dizendo que o sábado foi abolido, tá? Ele não estava dizendo isso. É só para nós raciocinarmos. Se ele estivesse dizendo, ele estaria sendo ultra incoerente. Pois em um lugar ele diz que a lei é santa, justa e boa, né? Ele próprio guarda o sábado. Veja aí, ó, nos livros de Atos dos Apóstolos, nós encontramos aí, Atos 7, verso 2, Paulo frequentando a sinagoga, em que dia? No sábado. Aí o irmãozinho vai poder dizer assim,
Mas é que ele queria converter os judeus e por isso ele tinha que ir lá na sinagoga. Que dia que os judeus estavam na sinagoga? No sábado. Ok. Mas isso não é verdade. É porque ele tinha esse hábito mesmo, né? Ele guardava o sábado, né? Vemos também em Atos 18, 21, Paulo observando festas judaicas, participando de ritos no templo, Atos 21, 24. Se ele acreditasse que a lei foi abolida na cruz, a lei moral, né? Seu comportamento seria incoerente. Ok? Quinto ponto, o sábado de Colossenses 2,16 é o 7º dia. Aqui nós estamos fechando o raciocínio, tá bom, meu irmão? Será que é isso que está sendo nos apresentado? Então aqui nós encontramos o ponto que estamos debatendo, né? Existem duas interpretações principais. A primeira interpretação é que Paulo aboliu o sábado semanal. Alguns irmãos, né, entendem dessa forma. Defende que sábados inclui o sábado do 4º mandamento. Logo, ele foi pregado na cruz. Mas se nós pensarmos dessa forma, nós vamos ter um problema, né? Porque isso estaria em confronto com Romanos 3,31 e com as práticas de Paulo. Nós encontramos Paulo, por exemplo, se reunindo num dia de sábado com outros cristãos para orar. Fala que encontraram um bom lugar para meditar e orar. Aonde? Na beira do rio, debaixo de uma árvore. Quebrando a ideia de que é só que ele ia na sinagoga por causa dos judeus. Não, ele guardava o sábado, meu querido irmão. E com o fato de que o sábado, esse aqui é importante. Não tem como o sábado ser uma sombra, porque ele antecede a entrega dos mandamentos lá no Gênesis, né? Capítulo 2, versos 2 e 3. Segunda interpretação que alguns teólogos fazem é que Paulo fala dos sábados cerimoniais, né? No sistema judaico existentes no sistema judaico. Sábados semanais, sábados anuais ligados a festas, veja Levíticos 23. Esses sábados anuais estavam conectados a sacrifícios e apontavam para Cristo. Veja Hebreus 10, 1. Por exemplo, no verso 16 de Colossenses 2, diz assim, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Os 10 mandamentos nunca são chamados de sombra na Bíblia. Você não vai encontrar. Já o sistema cerimonial, sim, esse você vai encontrar esse termo para ele, né? Sexto e último, conclusão. Nós chegamos à nossa conclusão teológica, podemos dizer, equilibrada, com base no contexto de Colossenses, ou seja, leia os versos anteriores de Colossenses 2,16, leia os versos posteriores, para você entender qual é o assunto, o que Paulo está combatendo ali, ok? Também a linguagem que foi usada. Veja também as outras cartas de Paulo, a prática de Paulo, como era o hábito de Paulo, né? E na distinção bíblica entre lei moral e lei cerimonial. Não, preste atenção, meu querido irmão, minha irmã, não é biblicamente consistente afirmar que Paulo ensinou que o sábado do 4º mandamento ou a lei moral foram abolidos e pregados na cruz. Mas, Heber, o que então foi removido? O que foi removido, meu irmão, minha irmã, foi a condenação da dívida do pecado, que nós vemos em Romanos 3, 23, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa condenação. Hoje, não somente os cristãos, mas porque até esse momento toda a humanidade está condenada. Hoje só vai estar condenado aqueles que não olhar para a cruz.
Lembra da fala de Jesus, se referindo ao Moisés e à serpente? Todos que eram picados pela serpente no deserto precisavam olhar para a haste, né, com a serpente de bronze que Moisés levantava, que representava Cristo, né, para serem salvos. Hoje, a condenação compulsória, quer dizer, até a morte de Cristo, todos estavam já previamente condenados. Hoje só vai estar condenado quem não olhar para Cristo na cruz. E não é uma ideia da minha cabeça, tá, meu irmão? Olha que o próprio Paulo diz aí. Agora, pois, Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Percebe? Até ali em Romanos 3, 23, a condenação está sobre todos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui, a condenação, ela vai ficar para os que não estão em Cristo Jesus. Eu estou fazendo o reverso do verso, entendeu? Que diz, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu estou fazendo um raciocínio aqui, revertendo o verso, que é, ela está sobre aqueles que não estão em Cristo Jesus. Correto? Então, é essa condenação da dívida do pecado. O sistema cerimonial que apontava para Cristo, esse sim foi removido. As ordenanças que separavam judeus e gentios, o muro de separação, esse também foi removido. Resumindo, Colossenses 2,16 não está ensinando a abolição da lei moral, mas combatendo o julgamento baseado em práticas cerimoniais e ritualísticas. Paulo, meu amado irmão, minha amada irmã, ele está a combater o legalismo como meio de salvação, não a obediência como fruto da graça. Amém? Infelizmente, a nossa lição ficou um pouquinho longa, né? Ou felizmente, pois eu acredito aqui ter dado para você argumentos com base bíblica para você fortalecer a sua fé e estar preparado para dar razão da sua fé a quem lhe pedir. Amém? Amanhã à tarde nós daremos início à lição número 11, Viver com Cristo. Até lá, um forte abraço, paz e graça.